estudantes do segundo ano! Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável, que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis, borracha, lápis de cor, palito, 2 palitos de sorvete, certo? Cola e tesoura. Eu vou dar um tempo para você deixar tudo pertinho de você. Vamos recordar a nossa aula passada, que teve como tema Direitos e Responsabilidades em Outros Tempos e Lugares. Recordamos alguns princípios da Declaração dos Direitos das Crianças, como o primeiro, que diz: todas as crianças devem ter seus direitos garantidos. Porém, vimos fotos de antigamente que mostram crianças em condições precárias, trabalhando, passando fome, não vivendo sua infância, não podendo estudar, não tendo atendimento médico. Mas daí a gente pensa, será que isso ocorre só antigamente? Ainda hoje encontramos crianças que têm seus direitos negados, até mesmo aqui no Brasil. Lembro das 2 fotos? Um é na Síria, né? Uma criança com os braços levantados. Por quê? Porque ela confundiu a câmera com uma arma. Imagine que situação triste. E a outra, um trabalho em carvoaria, aqui no Brasil. Então, essas crianças com certeza não têm os seus direitos assegurados. No Brasil, foi aceito, né, a Declaração dos Direitos das Crianças. Isso não deveria acontecer, mas ainda hoje acontece. Recordamos o princípio terceiro. Crianças têm direito a nome e nacionalidade. Vimos a importância dos documentos, porque é com eles que a criança tem esse direito, né? A ter um nome e também a ter uma nacionalidade. Até lemos uma reportagem das crianças venezuelanas que nasceram na Colômbia, que não têm esse documento, certo? E também recordamos o princípio quinto. Toda criança portadora de necessidades especiais terá direito a atendimento adequado. Toda criança deve receber educação, saúde, ou seja, todos os direitos. E isso vale
para todas as crianças, também as que têm necessidades especiais. E também assistimos um vídeo com dicas de convivência. E recordamos o princípio nono: as crianças devem ser protegidas de crueldade e exploração. Falamos principalmente do trabalho infantil, que no Brasil existe o programa PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, certo? Então, PET são as iniciais desse programa. Esse programa tem como símbolo o catavento de 5 pontas, que representa os continentes e significa movimento, articulações de ações permanentes contra o trabalho infantil. Traz ainda um sentido lúdico, de alegria, de brincadeira, que deve estar sempre presente na vida das crianças. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 34 e o tema de hoje, direitos e responsabilidades no trânsito. Então, pegue o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula 34, História, Direitos e Responsabilidades no Trânsito. Eu vou aguardar você fazer. Vamos lá? E a Vivi veio com uma ideia bem legal para iniciarmos esse tema. Vamos ouvir a história do livro O Trânsito no Mundinho, escrito por Ingrid Biesenmeier Bellinghausen. E não sei se eu li direito o nome dela, porque é um nome bem diferente, certo? Vou falar um pouquinho dessa autora. Ela mora em São Paulo. Desde menina, ela adora ler livros, mas ela nunca imaginou que seria uma artista plástica. Ela gosta de trabalhar com diferentes técnicas e materiais, como colagens, desenhos, pinturas com tintas variadas. Eu até acho que essas colagens, esse desenho dela, ela foi criando histórias e resolveu escrever, certo? E a gente pode ver todas essas técnicas nos livros dela. Aqui a gente vai ver um pouquinho, mas vamos ver esse livro, O Trânsito no Mundinho. Vamos lá? Era uma vez um mundinho, onde viviam muitos homenzinhos. E os homenzinhos circulavam o tempo todo pelo mundinho. Os homenzinhos saíam de suas casas para trabalhar, fazer compras, levar e pegar seus filhos na escola, consultar um médico, o dentista, ir à feira, passear com seus cachorros e por muitos outros motivos.
No fim de semana, os homenzinhos saíam para se divertir, passear, ir ao cinema, ao restaurante, ao teatro, ao parque, viajar. Com tantos homenzinhos indo e vindo, o trânsito do mundinho ficou complicado. Então, eles decidiram criar algumas regras para a segurança de todos. Assim, instituíram o Código de Trânsito do Mundinho, um documento em que escreveram as leis que todos devem respeitar e seguir no dia a dia. Uma das leis dizia que todo homenzinho devia ter atitudes pacíficas no trânsito. Outra lei citava a sinalização do trânsito. Citava que serve para orientar e proteger os homenzinhos e, portanto, deve ser obedecida. As crianças devem sair de casa somente acompanhado por um adulto. Quando estiverem dentro de um veículo, devem se sentar sempre no banco de trás. As crianças também não devem brincar nas ruas. O Código de Trânsito deve ser cumprido por todos. Para isso, contamos com o agente de trânsito, responsável por orientar e corrigir os homenzinhos para manter a segurança. Para dirigir um veículo, todo homenzinho precisa ter carteira de habilitação e o documento do veículo deve estar em dia. O condutor que ingere bebida alcoólica ou estiver com sono não pode dirigir de jeito nenhum. O homenzinho que desobedecer a qualquer das leis descritas nesse código será multado e pode perder a carteira de motorista e ter seu veículo apreendido. Para viver em paz e sem acidentes, os homenzinhos do mundinho reconheceram a importância de respeitar e cumprir as leis de trânsito. E daí? Gostou da história? Acho que tudo que acontece no mundinho tem tudo a ver com a nossa cidade. Aqui tem trânsito. As pessoas também saem para fazer diferentes atividades. E também temos um código de trânsito falando o que está certo ou errado. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Você prestou bastante atenção na história? A Vivi tem algumas perguntas para você. No mundinho, viviam homenzinhos que saíam para fazer diversas atividades. Com tanta gente saindo, a situação ficou complicada. O trânsito estava bem difícil, precisando ser organizado. O que eles fizeram para organizar o mundinho? E daí? O que eles fizeram? Ali eu trouxe 3 alternativas, certo? Será que eles fizeram brincadeiras, conversas ou leis? O que você acha? Pensando na história que você ouviu. Se você falou leis, acertou. E a Vivi tem mais uma pergunta. Como era o nome da lei para organizar o trânsito no mundinho? Será que era a Constituição de Trânsito do Mundinho, que está escrito ali de verde? Será que era o Código de Trânsito do Mundinho, que está ali no amarelo? Ou será que é a Declaração de Trânsito do Mundinho, que está em lilás? Você lembra qual é o nome dessas leis? Se você falou Código de Trânsito do Mundinho, acertou! E a Vivi nos trouxe a definição de trânsito. Vamos ver? Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Ou seja, quando você está no carro, no ônibus, andando de bicicleta, atravessando a rua ou esperando o semáforo ou sinaleiro abrir, você está
em trânsito. O trânsito significa se locomover de um lugar para o outro, o nosso direito de ir e vir. E a Vivi tem mais perguntas para você. O que faz parte do trânsito na cidade em que você mora? Será que do trânsito faz parte avião, ruas, pessoas, semáforo, placas, casas, veículos? E daí? Vamos pensar em cada um? Avião, será que faz parte do trânsito? Se nós pensarmos no que a Vivi nos falou sobre o que é trânsito, que é tudo que se locomove em terra, são os meios de transporte terrestre. Avião não faz parte do trânsito de uma cidade. Se nós pensarmos nas ruas, faz parte do trânsito? Se você falou que sim, acertou. As pessoas fazem parte do trânsito? Com certeza, são os pedestres. Semáforo e placas fazem parte do trânsito? Faz parte da sinalização do trânsito. E casas? Você vai até me falar. Casas tem nas ruas, professor. Concordo com vocês. Mas as casas estão paradas e não transitando, andando de um lado para o outro. Então, não faz parte do trânsito. E os veículos? A professora até falou no começo. Os meios de transporte terrestres, os modos de locomoção pela terra. Então, os veículos fazem parte do trânsito. E olha lá o que a Vivi veio nos falar. Elementos do trânsito. Tudo isso que nós marcamos ali, que faz parte do trânsito, são os elementos do trânsito. O trânsito é constituído de 3 elementos: o ser humano, o veículo e a via, os quais devem interagir de maneira adequada entre si. Quando essa interação não ocorre de maneira equilibrada, em razão de falhas de um ou de mais fatores, sabe o que acontece? Um acidente. Vamos conhecer cada um dos elementos? Elementos do trânsito humanos. Os elementos humanos são consideradas pessoas que são usuários do trânsito, como os pedestres, que são as pessoas que transitam a pé pelas vias, os passageiros, que são pessoas que andam nos veículos automotores, os condutores, que dirigem os veículos automotores, e os agentes de trânsito, que ajudam a organizar o trânsito. Todos eles utilizam as vias públicas para irem de um lugar para o outro, para transportar coisas, para passear ou até para estudar e trabalhar. Vamos ver outros elementos do trânsito? Os elementos do trânsito, veículos. Os automotores são ciclomotores, motocicletas, motonetas, automóveis, micro-ônibus, ônibus, caminhonetes, caminhões, etc. Ali tem vários tipos de veículos. Os veículos elétricos, como bondes e metrôs. Os veículos com propulsão humana, que são aqueles que o ser humano precisa fazer força para que ele ande, como as bicicletas, triciclos, carrinho de mão, porque tem os vendedores ambulantes e os catadores de produtos recicláveis, ou até quem trabalha com isso. Os de tração animal, charrete, carroça, carros de bois, isso até a gente já estudou na aula. Agora vamos ver elementos do trânsito via. Vias são as ruas, as avenidas. E as ruas e avenidas podem ter ambientes mais naturais, como esse que aparece na imagem, ou tecnologicamente transformados. Devem ser espaços seguros para quem anda a pé, para o passageiro ou para quem conduz o veículo, certo? Na via existem regras de circulação que devem ser conhecidas e sempre respeitadas, independentemente se a via está pavimentada, como é essa imagem aqui, ou não, como é essa outra, certo? Para organizar tudo isso,
existe o Código de Trânsito Brasileiro, que a Vivi vem ensinar um pouquinho para nós. Mas antes da Vivi falar, vamos recordar a nossa história. Nós vimos que o trânsito no mundinho fizeram um Código de Trânsito. Aqui no Brasil também temos uma lei bem importante, o CTB. CTB, professora, o que é isso? Espera aí que eu vou explicar. CTB são as iniciais de Código de Trânsito Brasileiro, certo? Então, CTB, eu vou falar durante a aula, vocês vão lembrar que é o Código de Trânsito Brasileiro. E a Vivi veio nos contar um pouquinho mais desse código. O CTB é basicamente o conjunto de normas de trânsito do Brasil. Nele encontra-se todos os deveres e direitos dos pedestres, dos ciclistas e de outros tipos de condutores. Lá você pode se informar sobre placas e sinalizações, tanto nas vias quanto as que devem ser feitas pelos motoristas. E agora, a Vivi veio propor uma atividade, certo? Agora você vai fazer de conta que é um guarda municipal ou um agente de trânsito e vai realizar uma blitz no trânsito da sua cidade. Você vai analisar cada situação, pensando o que você considera permitido e o que é proibido. Mas para fazer essa atividade nós vamos fazer algo diferente. Você deverá fazer 2 placas de trânsito, conforme o modelo. Uma placa mostrando o que é permitido e a outra o que é proibido. Eu até trouxe as minhas aqui, ó. Certo? Então, a de permitido e a de proibido. Professora, como que faz essa placa? Você vai desenhar, recortar e colar um palitinho atrás, certo? Nas 2. Eu vou dar um tempo aí para você fazer as 2 placas e depois a gente volta com a atividade. E daí já terminou a sua plaquinha de permitido e de proibido? Nós vamos usar as nossas plaquinhas agora. Vai aparecer uma imagem e uma frase contando alguma situação no trânsito. Você irá pensar se aquilo é permitido, você vai mostrar essa plaquinha, ou se é proibido, você vai mostrar essa, certo? Vamos lá? Buzinar próximo a hospitais. Será que isso é permitido
ou proibido? O que você acha? Pensa aí. Ergue a plaquinha. Se você falou que é proibido, acertou. É preciso lembrar que a buzina é um alerta sonoro importante para evitar acidentes, mas ela deve ser usada pelo motorista com muita sabedoria e bom senso. Não é permitido utilizar buzina em frente a hospitais, escola, no interior de túneis, certo? Então, pensou aí? Buzinar é exatamente isso daqui, ó. Silêncio, por favor, respeite os pacientes. Não pode não, ainda mais perto dos hospitais, certo? Vamos para outra? Usar sempre o cinto de segurança. Será que isso é permitido ou proibido? O que você acha? Se você levantou aí a plaquinha de permitido, acertou. É importante exigir que todos os passageiros do carro, inclusive aqueles que viajam no banco de trás, lembre de usar o cinto de segurança. Em caso de acidente, pode salvar a vida do condutor e dos passageiros. Outra, jogar lixo pela janela do carro. Será que isso é permitido ou proibido? O que você acha? Ergue sua plaquinha aí. Se você ergueu a plaquinha do proibido, acertou. Jogar objeto pela janela do carro, como lixo, dá multa. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, certo? Apesar que, pensando aqui, jogar lixo em qualquer lugar sempre vai estar errado, sempre deveria ser proibido. Vamos para outra? Respeitar o semáforo, bem como as sinalizações de trânsito. Será que isso é permitido ou proibido? O que você acha aí? Levanta sua plaquinha. Se você falou permitido, acertou. O respeito à sinalização garante um trânsito mais organizado e seguro para condutores, passageiros e pedestres. Outra, crianças sentadas no banco da frente. Será que isso é permitido ou proibido? O que você acha? Vamos pensar aqui. Se for uma criança pequena, igual que aparece na imagem, é proibido. A criança, ela pode se sentar no banco da frente para fazer um passeio ou ir a algum lugar a partir dos 10 anos de idade, com exceção das picapes sem os bancos traseiros. Mas daí tem que estar sentado com os cintos de segurança e os equipamentos de retenção. Opa! Vamos recordar esses equipamentos? Vamos dar uma paradinha na nossa atividade para recordar? Nós já aprendemos isso no ano passado. Olhe lá, além do cinto de segurança, é necessário que a criança utilize os equipamentos de retenção. Você os conhece e os utiliza? Então, se você utiliza, olha aqui, ó, minha plaquinha para você. Está certo, né? Os equipamentos de segurança diminuem o risco para as crianças em caso de acidente. O primeiro ali é um bebê conforto para bebês até 10 quilos. O segundo é uma cadeirinha que é usado mais ou menos até 4 anos e meio. Depende do modelo da cadeirinha, do peso e da altura da criança. E o último é um assento de elevação, que deve ser usado por crianças até 1,45 m com mais ou menos 10 anos. Agora, vamos voltar para a nossa atividade das plaquinhas? Dirigir com sono ou alcoolizado. Isso é permitido ou proibido? Nem precisa pensar muito, né? É proibido. Tanto estar dirigindo com sono como alcoolizado é um perigo, além de colocar
em risco a própria vida, também coloca em risco a vida de outros condutores, passageiros e pedestres. Dirigir alcoolizado é o que causa maior acidentes de trânsito e o sono é considerado o segundo maior causador de acidentes, segundo um estudo da Academia Brasileira de Neurologia e o Conselho Regional de Medicina. Outro, transitar com o som em alto volume. Quem não gosta de uma música, né? Eu adoro dirigir escutando um som. Mas em alto volume, será que é permitido ou proibido? Se você falou proibido, acertou. Usar no veículo equipamento de som é permitido, mas que seja um volume numa frequência boa, não muito alto, que isso é uma infração grave. E já falamos em outra aula, é um tipo de poluição sonora. Vamos para mais um? Motociclista e carona com capacete. Será que isso é permitido ou é proibido? Se você levantou a plaquinha do permitido, acertou. O uso do capacete é regulamentado pelo CTB, o artigo 54 e 55. É um equipamento obrigatório, tanto para quem conduz ou para o passageiro da motocicleta, da motoneta, do ciclomotor, do triciclo motorizado e do quadriciclo motorizado, certo? Vamos para mais um? Crianças dirigindo, será que isso é permitido ou proibido? Se você levantou a plaquinha do proibido, acertou. O CTB prevê no artigo 310 prisão de 6 meses a 1 ano. Professora, vão prender a criança que está dirigindo? Vão prender quem permitiu, quem confiou, quem entregou a direção do veículo automotor a uma pessoa não habilitada. Criança não tem a Carteira Nacional de Habilitação. Eu até trouxe um aqui. Com esse documento, que nós já estudamos em outras aulas, a gente pode daí dirigir. Falamos da importância desse documento para o condutor, certo? Vamos para mais uma? Motorista com a carteira de habilitação e documentos do veículo em dia. Será que isso é permitido ou proibido? O que você acha? Se a gente lembrar da história lá no Trânsito do Mundinho, fala sobre isso. Isso daqui é permitido. Se está com a documentação em dia, tanto do motorista como do carro, está tudo certo. Pode dirigir. Outra, motociclista transportando criança menor de 7 anos na garupa. Isso é permitido ou é proibido? O que você acha? Se você levantou a plaquinha do proibido, acertou. O CTB estabelece uma infração de trânsito conduzir motocicleta, motoneta, ciclomotor, transportando criança menor de 7 anos, porque ela não tem condições de cuidar de sua própria segurança. E olhando a imagem, a situação ali é bem mais grave, né? Além das crianças estarem em uma moto, serem muito pequenas para isso, cadê os equipamentos de segurança? E sem contar que moto é no máximo para 2 pessoas. Ali tem 4. Totalmente proibido, totalmente errado. Outro, pedestre atravessando a rua na faixa de segurança ou olhando para os 2 lados da rua e andando em linha reta. Será que isso é permitido ou proibido? Se você falou permitido, acertou. O ideal é atravessar na faixa de segurança. Mas se ela não estiver perto, se não puder, sempre olhar para os 2 lados antes de atravessar. E como falou, andando em linha reta,
Professora, por que tem que andar em linha reta? Quando eu ando em linha reta, eu vou ficar menos tempo na via, na rua. Se eu ando em diagonal, eu fico muito tempo. Quanto menos tempo a gente ficar na rua, que é o lugar mais de carro, dos veículos, melhor. Outra, ciclista utilizando via própria, a ciclovia, a ciclofaixa e a ciclorrota. Será que isso é permitido ou proibido? Se você falou que é permitido, acertou. Sobre a ciclovia, a ciclofaixa e a ciclorrota, nós estudamos ano passado. Lembram disso? Vamos recordar? Vamos dar uma paradinha aqui para a gente lembrar disso. A ciclovia. A ciclovia constitui um espaço separado do tráfego de veículos e de pedestres, destinado somente à circulação de bicicletas. A ciclofaixa constitui um espaço onde bicicletas dividem o espaço com os carros, ônibus, motos, os veículos automotores. Numa ciclorrota predominará o compartilhamento de ciclistas, motoristas no mesmo espaço. As vias que fazem parte de uma ciclorrota têm como característica velocidade máxima de 30 km por hora, sinalização específica através de placas ou da pintura da rua. Aqui em Curitiba, como aparece ali na imagem, tem até pintado no chão em azul para chamar a atenção, certo? E agora vamos fazer outra atividade? Desenhe ou escreva sobre o que você aprendeu sobre o trânsito na aula de hoje. Então, olhe quantas coisas nós falamos. Você vai escolher algumas e vai desenhar ou escrever. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
E daí, já desenhou tudo que aprendeu na aula? Tudo não deu, né? Foi muitas coisas, mas algumas coisas aposto que você destacou. Vamos fazer mais uma atividade? Essa é bem legal. Encontre 7 erros entre as duas cenas, certo? Então, olhe lá os erros e depois a gente vai conferir se você marcou os 7. Então, conseguiram achar os 7 erros? Vamos ver? A cor do cabelo da agente de trânsito. Está faltando o semáforo. A Celeste está voando para o outro lado. A faixa mudou de cor. A mochila da Zezé. A boca ali do Curitibinha. E também o olho do Fosco. E daí, conseguiu marcar todos os erros? E a nossa aula terminou, mas tem mais coisas sobre o trânsito para a gente aprender. A próxima aula vamos continuar com esse assunto. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!